Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu peço desculpa pelo atraso. A gente teve alguns problemas técnicos para começar, mas eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se está todo mundo aqui com a gente. Só me dá um ok para a gente poder seguir. Mas, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu quero falar que hoje a gente está começando o Esquenta do nosso eventão, que é o Pandapé Digitalizados. O Pandapé Digitalizados, ele vai acontecer no dia 21 deste mês, dia 21 de outubro, está sendo organizado, oferecido pelo InfoJobs. Então, eu quero que vocês aproveitem muito. Estamos aqui para trocar conhecimento, para falar hoje de currículos em vídeo, como os profissionais de RH estão lidando com essa nova tendência. Então, eu quero que vocês interajam no chat, perguntem para os profissionais que a gente chamou. Tudo isso é super importante para a gente. Então, a gente está aqui para mais um bate-papo, que, como vocês sabem, é o InfoJobs que oferece, que é o maior job site do Brasil, que hoje é o ponto de encontro entre os candidatos e empresas de forma digital e inovadora. Eu também quero agradecer nesse evento todos os nossos patrocinadores e apoiadores que estão com a gente para trazer ainda mais relevância para os nossos convidados, para os nossos bate-papos, que são a Impacta, a Thomas International, Job Coach, Employer Branding Brasil e o Grupo Gestão RH. Todos esses estão contribuindo para que o Pandapé Digitalizados aconteça da melhor forma possível. E claro, hoje a gente convidou grandes profissionais, conhecedores desse assunto, para bater esse papo sobre currículos em vídeo. E a gente tem um objetivo principal, que é incentivar a discussão sobre o tema e entender qual é a visão dos profissionais, o que a gente pensa sobre o futuro. E nós estamos ao vivo, então por isso eu comentei com vocês que a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas eu queria que vocês se certificassem que o áudio está ok, a conexão está ok, para a gente seguir o evento com a melhor qualidade possível. O primeiro recado é que a Aline Souza ela não está conseguindo se conectar. Então, a gente vai esperar um pouquinho. Caso ela consiga se conectar, ela participa do bate-papo com a gente. Mas a gente já tem aqui a Jéssica e o Ronaldo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou me apresentar agora. Eu sou a Moniz de Oliveira, eu sou gestora de comunicação e marketing aqui do InfoJobs. E eu quero, mais uma vez, que vocês sejam bem-vindos e aproveitem muito esse bate-papo. Então, Jéssica e Ronaldo, por favor, vocês podem se apresentar para a gente também? Boa, obrigada, Moniz, obrigada pelo convite. Ronaldo, obrigada, é um prazer dividir contigo aí esse palco virtual. A gente já vai falar, né, começar aí o nosso bate-papo, mas me apresentando rapidamente também, para o Ronaldo fazer isso em seguida. Para quem não me conhece, eu fui líder do maior evento, né, de RH da América Latina, o RH Summit, por 5 anos, né, foi um prazer aí conversar com mais de 300 pessoas e empresas, né, eu já entrevistei aí desde presidente da Visa, Bernardinho, analista de departamento pessoal, grande empresa, média empresa, pequena empresa. Então, meu objetivo hoje é realmente educar o mercado de RH para que a gente consiga transformar nessa área que precisa ser tão digital cada dia mais, né? Então, eu acredito que a gente, levando conhecimento como a InfoJobs está fazendo hoje, né, a gente consegue acelerar a transformação nas empresas. Então, hoje, o meu papel nesse mercado de RH é educá-los e levar conhecimento o mais inovador possível. Mas obrigada mesmo, Moniz, InfoJobs e Ronaldo, fica à vontade. Joia, muito bom dia a todos. Moniz, muito obrigado pelo convite. Tá? Agradeço ao Thiago também, nos falamos durante a semana. Thiago, grande parceiro aí da InfoJobs. Jéssica, é um prazer conhecê-la, dividir esse palco virtual com você, né? Nesse mundo que nós nos adaptamos já há algum tempo, né? Isso para nós já é muito natural. Meu nome é Ronaldo Nascimento, eu sou Head de RH das lojas Scala, uma rede de varejo de moda. Eu estou aqui há 13 anos, entrei para implantar a área de recursos humanos, né? Tem um time fantástico aqui que deve estar assistindo, deve estar acompanhando aqui nos bastidores, né? E o nosso desafio dentro da área de RH, como a Jéssica comentou, da parte dela, levar conhecimento, provocar as pessoas, do lado de cada gestão é tirar o máximo de aproveito disso e também fazer com que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Esse é o nosso grande legado que a gente vai deixar, né, para os futuros, e com esses vídeos, com as interações, com os registros disso, vai ficar cada vez melhor. É um prazer enorme estar aqui com você e contribuir nessa rodada, nesse esquenta, que eu estou ansioso também para o evento do dia 21.
Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Vocês já entenderam o calibre desses profissionais que estão com a gente hoje. Então, eu desejo um ótimo evento a todos e passo a palavra para você, Jéssica. Obrigada mais uma vez e mais tarde a gente se fala. Até mais. Muito bom, Monize, obrigada novamente, né? Então vamos começar aqui o nosso papo. A gente vai fazer um recorte específico aí nessa etapa de currículo em vídeo, né? Mas a gente vai abrir um pouquinho a nossa conversa, até mesmo para a gente ir afunilando e dando contexto, né, Ronaldo? Então, aí na nossa primeira pergunta, é importante a gente entender dentro desse universo pós-pandemia o que na sua visão e até na sua experiência, na vivência do seu time hoje, o que mudou em recrutamento e seleção nessa questão do virtual, né, de modo geral para vocês? Bom, Jéssica, as mudanças já ocorrem por algum tempo, né? Mas nos últimos 12 meses foi muito acentuado. Eu venho no tempo, lá de trás, eu entrei na área de RH em 95, né? Não precisa revelar muito a minha idade, mas eu estou vivendo, e é um privilégio viver essa transformação. Eu sou do tempo da ficha, né? Que o candidato chegava em um estabelecimento e falava, está fazendo ficha? Eu queria preencher. Acredita que eu também? Ah, que bom, estamos juntos nessa. Só que nessa época eu era recepcionista de uma empresa de RH e eu fazia as pessoas preencherem a ficha. Você imagina o bloco que ficava na sua gaveta, né? O bloco ficava na sua gaveta, destacava, preenche ali. Então, imagina, sair desta etapa e chegar hoje em um processo 100% digital. É inevitável, a digitalização, ela realmente foi acentuada dos últimos meses para cá, e isso é muito bom. Isso exige uma adaptação, não tenha dúvida. Isso gera agilidade, assertividade, mas também exige adaptação dos dois lados, né? A empresa precisa se adaptar, o candidato precisa se adaptar. E aqui na Scala a gente tem alguns cases assim maravilhosos, né? Maravilhosos. Nós aplicamos de fato hoje um processo seletivo 100% digital. E o marco para isso acontecer foi em outubro de 2020, né? Quando nós passamos a utilizar o PandaPé, desde a requisição do gestor até a aprovação do candidato, não entra papel, não entra ainda entrevista presencial em alguns casos, mas o processo é 100% digital. Então, na prática, nós efetivamos isso e validamos com muita assertividade, muita assertividade. Isso de fato acontece aqui. Legal, você falou um ponto importante que eu acho que é legal da gente discutir também, que exige adaptação dos dois lados, né? Ou seja, a gente tem do lado de cá, como RH, o desafio de adaptar todo o nosso processo, toda a nossa linguagem, desenvolver as nossas lideranças para dar conta disso também, porque é um grande desafio para o RH. E do outro lado, os candidatos também precisam de ter uma certa adaptação para conseguir se envolver num processo digital, né? Vocês sentiram essa dificuldade dos candidatos, eles conseguirem se adaptar a esse contexto? Ou você acha que eles se adaptaram ainda mais rápido do que o próprio RH? Essa foi uma grande interrogação no início, tá? Justamente para virar a chave, o nosso público... Qual que é o público de vocês? Só para a gente entender o contexto. Então, o nosso público, cliente final, tá? São consumidores classe C e D. As nossas lojas, são mais de 30 lojas espalhadas em São Paulo, interior de São Paulo, Belo Horizonte... E são lojas físicas. Também com a história da pandemia, nós aceleramos o nosso online. Então, hoje nós temos uma loja online também, né? Mas 90% do nosso negócio está no presencial, loja física, o consumidor entrando na loja. E o nosso cliente também é um cliente, o nosso colaborador também é um colaborador de um perfil mais simples. Muitos deles, o primeiro emprego. 90% do nosso quadro de colaboradores são base de loja. São auxiliares de loja. Aquela carreira que nasce com o menor aprendiz, se efetiva, isso também é muito presente aqui. 90% dos nossos colaboradores foram aprendizes de loja. Aliás, a carreira é muito forte aqui dentro. Então, a grande interrogação era justamente essa. Será que isso vai funcionar? Será que ele vai ter um celular que vai conseguir? Mas e como é que é a internet na casa dele? E o nosso grande desafio, que foi, desmistificou tudo isso, foi no começo desse ano, com história de pandemia, com isolamento, nós tivemos que inaugurar uma loja em uma região que nós não tínhamos uma loja próxima, que seria uma base de apoio. Tudo deve ser completamente virtual. A captação de candidatos, as entrevistas, e só para você ter ideia, em termos de números, tá? Nós inauguramos uma loja em abril desse ano, no Guarujá, em Vicente de Carvalho.
durante o período de 15 dias, que era o desafio de entregar os candidatos para o gerente da loja. Mais de 8 mil inscritos. Então já começa aí um boom de cara com um anúncio virtual. E o funil que a gente aplica com os recursos de tecnologia dentro do PandaPé, ele vai dando uma assertividade e vai facilitando a vida do RH de uma forma absurda e também dando a devolutiva, né, para o candidato, por mais que seja parametrizações, a linguagem tem que ser muito humanizada. Isso é um ponto também importante para a gente comentar daqui a pouco, tá? Mas só para você ter ideia em números, né, em termos de volume. Mais de 8 mil inscritos, a ferramenta entrega para o RH 25% desse número pré-selecionado. Então, esse universo aqui já passou por uma triagem, tá? Desses 25% pré-selecionado, 35% são aprovados no nosso fit cultural. Então, você vai, o funil vai seguindo ali. Desses 35% aprovados, 50% entram para a vídeo entrevista, que é o tema da nossa conversa aqui. Então, eles precisam se vender, se pronunciar, falar um pouco do seu currículo. Então, ele tem um tempinho ali, 2 minutos, para poder se apresentar, falar a sua trajetória, sua experiência, o que ele oferece, né? E desperta o interesse do selecionador. E vocês direcionam esses 2 minutos, assim, o que é importante ser falado? Você ajuda o candidato a se preparar? É uma trava dentro do sistema, né, que é uma etapa dentro do processo de seleção. Tá? O candidato se apresenta, a nossa equipe de seleção entra depois desse filtro e vai para uma entrevista online. Tá? Então, os trâmites normais. Depois dessa entrevista online, nós caminhamos para a entrevista presencial, que, no meu ponto de vista, é indispensável. Por mais que tenha toda a tecnologia, por mais que tenha funis, que tenha fit cultural, que tenha competências, aí nunca um processo desse substitui o olho no olho. Tá? Esses meus anos de experiência e os números que eu costumo mensurar me mostram isso. Então, desse universo todo, que eu comecei lá com 8 mil, o sistema me apresenta uma quantidade de candidatos que, quando nós encaminhamos para o gestor da área, o gerente da loja, 92% de aproveitamento. Ou seja, a cada 10 candidatos encaminhados para um gerente de uma loja, ele aprova 9. Então, quando a gente fala de indicador de resultado, isso é um baita de um número. E tem mais, tá? Ok, a entrevista foi um sucesso, 90% de aprovação. E o pós? Será que toda essa etapa, ela realmente faz sentido? Quando eu olho hoje, 7 meses depois que a loja foi inaugurada, e eu vejo que eu tenho quase 90% da base contratada ainda no quadro, só valida que essas etapas funcionam. Você falou um ponto lá atrás que eu queria voltar nisso, né? Que você tinha o desafio como RH de entregar essas pessoas em 15 dias, né? Para o gerente de loja, enfim. É isso aí. Né? Eu sei que é uma pergunta retórica, tá? Mas é para a gente discutir, comparar com processos convencionais. Em que universo, sem tecnologia, nós conseguiríamos em 15 dias, né, montar uma loja, contratar pessoas e receber e avaliar 8 mil currículos. Eu ainda não consigo entender. Conta pra gente nos comentários, aproveita que tá ao vivo. Se você ainda não usa tecnologia e você ainda prefere receber currículo pelo e-mail, eu queria, né, vamos todos nos colocar no lugar do Ronaldo, do case aí do grupo, para tentar entender em que universo a gente conseguiria ser justo e avaliar os 8 mil perfis e fazer um funil com 92% de aproveitamento, né, Ronaldo? Eu ainda não consigo entender como que a gente não consegue ver otimização, não consegue ver o resultado desse processo, né, comparado com o que a gente fazia antes, né? Jéssica, os indicadores estão aí para isso, né? Então, quando você coloca um KPI nesse processo, ele tem que sinalizar, ele tem que te dar uma previsibilidade, ele tem que te mostrar o caminho. E o caminho, do meu ponto de vista, aqui está corretíssimo. E não só pela assertividade na entrega de um candidato, ou de 90% de aproveitamento, mas o pós. Você tem praticamente também 90% da base contratada numa inauguração de loja. Se tiver alguém assistindo aqui que é de varejo, sabe exatamente o que eu estou falando.
inaugurar uma loja que você ainda não tem certeza de faturamento, de público, de perfil de consumidor, de volume de trabalho. Não tem uma outra loja para te dar apoio e referência. Não tem uma loja espelho exatamente na região, para perfil de colaborador, uma série de questões, de variáveis. Ainda em um ano, né, no primeiro semestre, ainda se falando em restrições, isso é sucesso absoluto. Então, os números provam isso. Por isso, tecnologia tem que estar presente na vida de RH, tem que estar presente em todas as etapas da jornada do colaborador, mas eu ressalto aqui, tá? A humanização, a empatia, ela tem que estar alinhada a isso, ela tem que andar junto. Né? E é engraçado, porque o nosso time de seleção tem um olhar também que vai muito, muito além das questões técnicas. É comum, depois de um processo, a gente sentar e falar, você percebeu aquele candidato? Você olhou em torno do candidato, onde ele estava fazendo a entrevista? E isso acaba provocando, né? Qual é o perfil? Como é que acessou? Né? A gente tem exemplos aqui, não de processo de seleção, mas de momentos de integração, que esse case que eu estou falando, até a integração foi 100% online com 90 pessoas, tá? De candidatos, de colaboradores depois, falar, poxa, eu tive que pegar o Wi-Fi emprestado de uma loja, de um vizinho, porque eu não consegui ficar por muito tempo conectado. Na integração, o processo de onboard online, pelo menos 2 horas, né? Pelo menos 2 horas. Então, quando eu falei lá no início da adaptação, chega a esse ponto, né? Também, eu tenho uma tecnologia para isso, eu tenho um Wi-Fi, eu tenho uma rede, né? Eu tenho um celular legal, que é outro ponto, quando se fala em vídeo currículo, que é o tema principal, tem que ter um cuidado muito grande. Será que todo mundo está preparado? Será que todo mundo tem um equipamento, um celular que tem uma imagem legal? E isso pode desqualificar o candidato? Esse é o olhar do recrutador que tem que tomar esse cuidado. A humanização, mas aí na sua opinião, vamos fazer um recorte aí nesse tema, então, para a gente entender os cuidados, o que a gente precisa fazer para introduzir isso dentro do nosso processo seletivo. E aí, nesse caso, por exemplo, né, o que você entende que o RH precisa fazer para tomar esses cuidados, né? Porque na minha percepção, quando a gente faz esses questionamentos, né? Será que o candidato e a candidata têm um celular adequado? Será que o vídeo ele vai ficar ok? Será que ele vai conseguir operar a ferramenta e nos mandar? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a nossa empatia e entendimento que nem todo mundo tem as mesmas ferramentas e não considerar isso como um critério de eliminação. E aí eu falo eliminação inconsciente, tá? Porque você não vai falar assim, nossa, que qualidade horrível de vídeo, e vai eliminar conscientemente por isso. Mas, naturalmente, aquele candidato ou candidata que te enviou um vídeo melhor, né, com uma qualidade melhor, numa ferramenta melhor, o seu inconsciente ele vai processar aquilo ali como uma qualidade, uma tendência maior, de você acabar trazendo esse candidato, ou aprová-lo, ou caminhá-lo com ele, não caminhar com o outro. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, entender que nem todo mundo tem as mesmas ferramentas, mas isso não desqualifica a pessoa, né? Só diz que ela tem uma ferramenta diferente de um outro candidato, né? Não pode ser exclusivo, não pode ser mandatório. Um vídeo entrevista, um currículo entrevista não pode ser a única forma de você avaliar um candidato, mas de forma alguma. Essas questões de desigualdade, de recursos, é muito diferente você ter uma transmissão com alta qualidade, você ter um celular que te filma em 4K, você ter equipamentos, você ter espaço, você ter iluminação, você ter uma mesa adequada. Né? Isso de largada já às vezes a pessoa tem tudo isso, mas ela não tem a melhor das habilidades para se posicionar, não se sente confortável numa perfil câmera, também. Né? Não é fácil, né, Jéssica? No começo, quando nós tivemos que sair do mundo presencial, de treinamento, de sala de aula, e ir para o online, você ficar olhando para uma câmera, sozinho falando, é muito estranho, né? E nós fomos acostumando com isso. Mas imagina, para quem não está habituado, ainda correndo uma vaga de emprego, né, sendo ali uma grande oportunidade para mudar a vida, é complexo. A gente tem que ter esse olhar humano, sim, e não pode ser a única forma de você avaliar um candidato. Por isso que eu ressalto, a entrevista presencial, para mim, ela ainda continua sendo a principal meio aí para você avaliar dentro de um conjunto de métricas de avaliação. Eu acho que para a gente caminhar nesse ponto, eu acho que
uma outra alternativa para fazer isso funcionar, na verdade uma alternativa complementar, é a gente direcionar e deixar a pessoa confortável, né? Então, na hora lá do processo, ou da descrição daquela etapa, ou na hora de você preparar esse candidato para esse processo seletivo, você contar para ele que existe, né, com antecedência, o envio do vídeo, do currículo, enfim, em vídeo, que vai ter etapas online e que ele não precisa se preocupar, né? Então, olha só, aqui a gente não vai avaliar, a gente recomenda que você esteja com uma boa iluminação, que você use fone de ouvido, que você esteja no ambiente com fundo claro, mas se você não tiver, fica tranquilo. A gente está aqui para avaliar a sua experiência e não os seus recursos para conseguir gravar esse vídeo. Então, acho que isso é uma forma também da gente deixar o outro confortável dentro de uma etapa que facilita a vida de todo mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando chegar esse momento, com o uso de tecnologia, o funil já foi aplicado também uma boa parte, né, que não retrata só o vídeo, né? Mas esse é um ponto muito importante. Então, você acha que o currículo em vídeo vai substituir o escrito em algum momento? Eu acho que ele vai complementar o escrito. Ele vai complementar. Substituir 100% não. Até porque, primeiro, tá? Para você ter um vídeo entrevista e o selecionador dá conta de, meu exemplo, 8.000 currículos sem uma plataforma, sem um recurso de tecnologia, é impossível. No papel já é penoso, imagina um vídeo. E qual o tamanho desse vídeo? 1 minuto, 2 minutos? 8 minutos? Dependendo do perfil, 10 minutos é pouco para a pessoa se apresentar. Né? Então, assim, é impossível. Eu acho que ele complementa, tá, o currículo em papel. Que nem em papel mais, currículo dentro de uma plataforma de tecnologia. Né? No nosso caso aqui, nós ainda recebemos currículo. Nas lojas, não. Lojas não tem mais, a orientação é 100% ir para a página de carreira fazer o nosso cadastro. Tá? Com todo cuidado, porque você deu o exemplo aí como era recepcionista, as pessoas chegavam até você, pedia para fazer uma ficha. No nosso caso, candidatos novos, pessoas que estão procurando emprego, visitam as nossas lojas, procuram os nossos colaboradores e perguntam se está recebendo currículo. Então, todos têm uma orientação de direcionar para a página de carreira. E com todo cuidado. Né? Esse cuidado, porque além de ser uma pessoa que está buscando emprego, tem imagem da empresa e é um potencial cliente. Né? Então, essa orientação é importante. Olha, eu interferindo no processo seletivo de vocês, né? Mas já dando uma dica aí para quem está no varejo. Mas fiquei pensando aqui agora que não é sempre que quem está dentro de uma loja tem toda a boa vontade, a boa comunicação e todas as informações para orientar alguém que está procurando um emprego, né? Eu acho que talvez colocar um QR Codezinho, né, pode ser legal, né? Tipo assim, você colocar um QR Code na loja, tipo, trabalhe conosco, e aí aquele QR Code às vezes vai direto para a página de carreira. Eu acho que pode ser legal também, acho que fomenta um pouco dessa questão da tecnologia, né? E as pessoas já vão se habituando desde o início com a sua maneira de contratar. Sim, sim. Todas as nossas lojas nós temos. Espalhados, já temos. Espalhados, balcão, em alguns pontos estratégicos. Todos os nossos colaboradores recebem os candidatos e orientam. Olha, você pode visitar nossa página de carreira, só fazer leitor do QR Code aqui e já te direciona. Né? Mas currículos encaminhados por indicações, que é comum, sempre vai acontecer e sempre são bem-vindos. Né? O que nós fazemos aqui é direcionar para o processo. Então, entra também no processo, passa pelos filtros de fit cultural, de competências e avança se preencher os requisitos. Né? Eu acho assim, né, trazendo meus 20 centavos de contribuição nessa pergunta, eu acho que o currículo em vídeo substituir o escrito, eu acho que é até uma sacanagem, né? Porque não é todo mundo que tem habilidade, né? Pelo menos por enquanto, eu acho que essa nova geração ela está muito mais habituada, aí tem TikTok, né, que já está treinando as crianças desde muito novas ali com a câmera, né, desenvoltura e tudo mais, mas dentro do universo atual não é todo mundo que tem aí essa desenvoltura, então seria até injusto a gente substituir uma coisa pela outra, mas eu vejo como alternativa, sabe, assim, até mesmo porque quando a gente olha para grande parte dos currículos, né, e aí é uma das minhas críticas com relação ao currículo, e por isso que eu acredito muito em plataformas que parametrizam, que padronizam, na verdade, as perguntas que se vai fazer, né? Vai padronizar as informações que você vai preencher. Porque, às vezes, eu, Jéssica, não tenho habilidade nenhuma de preencher um currículo, mas eu pago alguém para fazer.
e eu não sou nem tão boa naquilo. Na verdade, o meu currículo é que está bem apresentável. Mas você, Ronaldo, pode ser um excelente profissional, mas não é tão bom em fazer currículos. E aí, às vezes, o seu currículo ele não vai ser tão bem apresentável, ele não vai causar tanta curiosidade, às vezes, no recrutador pela sua forma de desenvolver um currículo. Então, quando você tem uma plataforma que padroniza isso, né, as pessoas têm o mesmo nível de visibilidade, de oportunidade, né? Porque a gente está partindo do pressuposto e avaliando todo mundo sobre uma mesma métrica, né? Então, o currículo, enfim, ele não diz também muita coisa sobre as pessoas, né? Diz ali informações mais padronizadas. Então, se a gente tiver de forma complementar também a opção do currículo em vídeo, eu acho que talvez a gente vai ter muito mais em 2 minutos do que a leitura de um currículo que nem todo mundo sabe fazer, né? Eu acho que pode ser uma alternativa complementar para o processo seletivo. O que você acha? Não tenho dúvida. Complementar, não único. Né? Porque da mesma forma que eu posso ter um excelente currículo, mas não ter uma boa desenvoltura para produzir um vídeo. E o contrário também é verdade. Eu posso ter uma baita de uma desenvoltura, ser um vendedor nato, convencer as pessoas em 2 minutos, mas não ter bagagem suficiente para esse desafio. Isso também pode acontecer. Né? Por isso que eu também entendo que o único, exclusivo e a vídeo entrevista, para mim, ela faz parte do processo. Está dentro do funil de contratação. Isso vai acabar de forma alguma, só vai aumentar. E como você falou, né? O perfil das pessoas hoje estão mais habituadas. Eu tenho um filho com 8 anos, ele no TikTok eu tenho que segurar a onda dele, porque ele quer gravar os bonequinhos dele lá, ele quer gravar os dinossauros lutando com um outro bonequinho e postar no TikTok e fazendo selfie. Imagina, se nós estamos falando que nós somos do tempo de preencher solicitação de emprego, isso para nós é novo, né? E a gente já vai falar, inclusive, dessa nova geração, mas antes disso, Ronaldo, pedir aqui uma licença rapidinho, só para poder lembrar, pessoal, que esse bate-papo ele é ao vivo. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui, para mandar os comentários, contar para a gente se isso que a gente está dizendo faz sentido, se vocês têm dúvidas específicas sobre o que a gente está falando. Ainda dá tempo aí da gente conversar um pouquinho, trocar e responder as dúvidas de vocês. Lembrando também que esse é o aquecimento de um evento que vai acontecer, né, no dia 21 de outubro. São 4 painéis. A gente, inclusive, vai ter a presença do Max Geringer. Ele vai falar sobre gestão de mudanças e os pilares da transformação. Então, coloca na agenda de vocês aí para vocês não perderem esse evento que está incrível. Ronaldo, a gente tem aqui uma pergunta da Andréia, falando o seguinte, olha, quais são as informações de candidato que vocês mais levam em conta hoje? O que é importante, o que é relevante para vocês na hora de se avaliar um potencial candidato? Uma boa pergunta, André. O que é importante, tá? Você ter aderência à vaga, experiência que o candidato teve, tá? E como ele demonstra isso em resultados, né? Em ações, na prática de efetividade. Então, o que a gente costuma enxergar muito é a diferença entre profissional e outro, é o seu nível de execução. Né? O quanto eu consigo entregar. O currículo, papel, da leitura, ele demonstra isso 100%? Não demonstra, mas uma boa entrevista, sim, você consegue captar. A vídeo entrevista é uma forma de apresentar isso. Então, falando de experiências passadas, que vai direcionar futuro e as entregas realizadas, isso é um ponto crucial dentro de uma análise de currículo de potencial candidato. Né? Além das competências, além do fit cultural, que os processos, eles tendem a trazer essa aderência. Veja o exemplo que eu dei, que está sendo a base aqui dessa construção, onde te olha para o perfil, olha para propósito da empresa, valores da empresa e cruza isso com os valores dos candidatos. Essa aderência, ela vai trazer engajamento, ela vai trazer permanência, ela vai trazer satisfação, ela vai fazer sentido. O cliente final ganha com isso, porque são pessoas que estão satisfeitas onde estão trabalhando. Né? A sinergia, ela acontece de uma forma muito natural, se tem esse engajamento, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho da nova geração, né? Da geração Z, né? Que a geração não é a mais recente, né? Mas é a que está no mercado, a mais recente no mercado de trabalho, né? E a gente percebe que eles têm
mudado um pouco a dinâmica do universo corporativo, né, Ronaldo? Como é que tem sido isso para vocês e qual que é a sua percepção sobre o que tem mudado, como é que eles têm ditado aí todas as questões relativas à contratação? É fato que a usabilidade de ferramentas, né, no processo seletivo é muito mais fácil, tá? Temos algumas demandas dentro de RH com dificuldade de acessar sistemas. Pô, me candidatei à vaga, mas não consigo avançar. Eu não consigo fazer o vídeo entrevista. É simplesmente um botãozinho, é simplesmente um ícone ali que deixou de ticar, que tem a ver também com a aderência e a intimidade que tem com os sistemas. Né? Quando você vai para essa geração que já nasceu, que já está habituada, que cresceu junto com a tecnologia, né? É muito mais fácil. Então, ditam as regras, eu acho que não seria ditar as regras, mas a transformação digital que estamos vivendo, fatalmente a aderência é muito maior. Né? Então, você falar de transformação digital em todos os processos, você vai para banco. Olha o que está acontecendo. Né? Dentro da área de recursos humanos, o processo digital, ele vai da abertura de uma vaga até o arquivo final de um documento do colaborador. Então, toda a jornada dele hoje está sendo digitalizada. Né? Obviamente que quem tem mais aderência, geração Z, sem dúvida nenhuma, mas a adaptação tem que ser para todos. Isso é indiscutível. Perfeito, Ronaldo. O Felipe está perguntando aqui, na verdade a Samanta está perguntando, o que a gente recomenda que seja abordado e quais são os cuidados que a gente deve tomar na hora de enviar um vídeo currículo? Vamos lá. Eu separo em 3 etapas, tá? Samanta, importante. Planejamento. Antes de começar fazendo o vídeo, vamos planejar. Então, treinar. Quebra em 3 etapas. Primeira etapa desse vídeo de entrevista é a sua apresentação. Meu nome é Ronaldo Nascimento, eu tenho tantos anos, a minha formação é X, Y, com especialização, passei por essas empresas, tenho tais experiências, aí você aprofunda na sua vida profissional. Neste período, passei por tais empresas, conduzi tais projetos. Então, a segunda etapa é entrar, de fato, na sua experiência, no que você está apresentando ali para agregar, para contribuir, para chamar a atenção do selecionador. E a terceira etapa é onde você vai fazer esse fechamento, né, mostrando por que você deve ser contratado, com base nos resultados que você entregou, e principalmente, tá, quando a gente assiste um vídeo, pega como exemplo os vídeos aí que a gente tem no YouTube, Instagram, enfim. O que te leva a dar sequência? O que te leva a continuar assistindo? É o interesse. Então, pensa nisso, tá? Se coloca no lugar do selecionador. Qual a sua energia que você está empregando para fazer esse discurso? A iluminação, ruído, a janela, de que lado que você vai ficar? A iluminação está contrária a você, vai ofuscar, vai aparecer um sol te iluminando. Então, esses cuidados são importantes. Tá? Se vocês pesquisarem, entrar no Google, tá? Podcast, tem muita matéria já falando sobre vídeo entrevista. Tá bom? Então, tomem esse cuidado, planejamento é importante, façam um roteiro, façam um script disso. O roteiro é importante até por causa do time, né? Por causa do tempo, né? É importante. Mas 2 minutos já começa a ficar desinteressante, não é legal. A vídeo entrevista tem que ser, assim, uma degustação. Poxa, eu gostei desse candidato, vou chamar ele para uma entrevista aqui. Vou marcar uma entrevista online com ele. Que aí você tem um período maior. Então, pensa nisso, tá, Samanta? 3 etapas. Sua apresentação, experiência e um fechamento, assim, que vai aguçar, poxa, eu quero ver mais. Tá? Vou entrar em contato com ela agora. Treina, grava, faça 5, 6, 7 vezes. Né? A gente sabe, a Jéssica faz treinamento, tem podcast. Quantas vezes, Jéssica, você tem que entrar, você tem que ensaiar, você tem que treinar, repete, volta. Mas é muitas vezes. Muitas vezes. Mesmo fazendo isso toda semana. Pois é, então não tenha medo de errar, não tenha vergonha de falar, se tiver pessoas ao seu redor. A gente precisa treinar, se adaptar, e o mundo é esse. A gente tem que estar preparado para isso, né?
Nós estamos ao vivo aqui. Se fosse gravado, seria melhor, Jéssica? Pô, gravado, de repente, bom, corta aqui, corta ali. Mais confortável, né? Mais confortável. Mas nem sempre a gente vai poder ser confortável assim, né? Ele tem que, justamente, a zona de conforto nos provoca. Não dizem que é mar agitado que forma bons marinheiros? A gente tem que se lançar, tem que ir para cima, tem que fazer. Samantha, não tenha receio, grava, faz, pede a opinião de alguém. Tem alguém que você confia, que é um mentor, alguém que tem uma experiência no mundo corporativo que pode te ajudar, peça ajuda, né? E aí eu vou complementar também, aí não vale só para entrevista, só para o currículo em vídeo, mas para qualquer outra maneira de se apresentar. Então, tanto o LinkedIn quanto o currículo aí, né, em PDF, enfim, o tradicional, a gente precisa virar a chave sobre a maneira como a gente conta a nossa história, né? A gente está muito acostumado, principalmente em currículo lá o tradicional e o LinkedIn, a copiar e colar a descrição de cargo, né? E aí vai aquele tanto de itenzinho sobre como é que eu faço o meu trabalho. A gente precisa começar, inclusive, a treinar a nossa mente, a entender qual é a nossa missão naquela empresa. Quando você é contratado, você sabe para qual problema você está indo para resolver? Para solucionar qual problema? Você sabe qual é o legado que você deixou nas empresas que você passou? Né? Você mudou a vida daquela área, daquela empresa como? Né? Acho que primeiro a gente tem que treinar a nossa cabeça para começar a entrar nas empresas entendendo isso e sair das empresas refletindo sobre o legado que a gente deixou. E aí essa história na entrevista fica muito mais interessante, né? Então, ao invés de eu contar, por exemplo, eu fui âncora entrevistadora do RH Summit por 5 anos. Né? É diferente de eu falar, por exemplo, que eu fui líder desse projeto, eu impactei mais de 300 mil pessoas, sendo que no primeiro ano era 8 mil pessoas e eu ajudei nesse crescimento em mais de 300% a cada ano. É diferente, né? Entender qual que era a minha missão quando eu cheguei, qual é o legado que eu deixei e qual que é o orgulho que eu tenho disso. Né? Então, acho que se puder contribuir aí para a pergunta da Samantha, é tentar, na hora de contar suas experiências, você trazer para o racional, trazer para a consciência qual foi o legado que você deixou que eventualmente pode ser aproveitado na empresa que está te entrevistando, né? Acho que isso é super importante também. A gente tem uma outra pergunta aqui da Daniele, Ronaldo, falando o seguinte, olha, posso pedir para o candidato gravar um vídeo se apresentando em inglês, né? Considerando que a vaga, que é um requisito para a vaga? Acho que sim, né? Não tem nenhum problema, né? Não vejo problema nenhum. Como ela já disse aí, é um pré-requisito, está combinado o jogo antes. Você ver seu nível de inglês, a vaga exige. Né? Não dá, tem que ser avançado, não tem outra alternativa. Então, o vídeo em inglês faz todo sentido. Né? Agora, você, complementando também, Jéssica, o que você me falou, né, da forma que você comentou, né? Eu impactei tantas pessoas. Sabe o que me veio na cabeça na hora? Assim, poxa, como que ela fez isso? Aí você vai querer me entrevistar para saber. É isso. É despertar essa sensação de, poxa, eu quero conhecer um pouco mais a Jéssica. Como que ela conseguiu desenvolver isso? Então, pessoal, fica essa dica, né? Fica essa dica. Pense você ouvindo, você faz o seu vídeo, você assiste e você mesmo faz essa reflexão. Tá interessante? Tá interessante, é uma boa pergunta. Tá interessante? Faltou eu saber um pouco mais? Eu gostaria de conversar com essa pessoa. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais do como ela fez isso. Então, acho que isso já é um bom caminho para você sair na frente, largando aí com uma vantagem competitiva enorme, né? Muito bom. A Juliana ela não trouxe uma pergunta, mas trouxe uma reflexão legal e importante aqui, dizendo que ela esteve numa empresa por 11 anos e agora que ela está no mercado de trabalho, ela está sentindo aí que os processos seletivos estão absolutamente diferentes e ela está tendo que reaprender a fazer currículo. E muito provavelmente não só fazer o currículo, mas reaprender a passar por todas as outras etapas, né, Ronaldo? Porque não é só o currículo que muda, né? Eu acho que a gente tem ali uma mudança de linguagem, de ferramenta, de comunicação, né? Eu acho que, como um todo, pelo menos do lado de cá, como RH, né, algo que a gente percebe que vem mudando, e não na proporção como eu gostaria, para ser muito sincero. Eu queria muito que a gente, como RH, tivesse muito mais à frente do que estamos. Eu tenho dado alguns exemplos lá no meu Instagram. Inclusive, gente, eu compartilho lá diariamente conteúdos, né? Jéssica Martins, _RH_.
me segue lá, mas lá no meu Instagram, às vezes eu gravo uns TikTok, sabe, Ronaldo? E os que mais viralizam no TikTok são aqueles relacionados à contratação. E aí viraliza da galera, tipo assim, putz, eu participei de um processo seletivo horrível, que foi feito isso, aquilo, outro, a pessoa me deixou esperando, a pessoa demorou, não me deu retorno, a pessoa isso, aquilo, outro. Gente, eu fico impressionada com o quanto o RH é queimado, principalmente com o candidato. E aí eu uso isso, às vezes eu pego os comentários, vou printando lá no TikTok, eu vou levando lá para o Instagram, para a gente tentar refletir o que a gente está fazendo em recrutamento que está deixando essa experiência ruim. Né? Então, assim, é uma reflexão muito importante da gente se fazer e da gente conseguir evoluir como RH também para proporcionar essas experiências diferentes. Então, se a gente consegue, a gente chega num nível em que a gente consegue fazer isso, né? Os candidatos aí, como a Juliana, ela vai perceber, sim, um nível de transformação muito grande nessas etapas, né, Ronaldo? Sem dúvida, né? E, assim, a transformação é muito rápida. O exemplo que eu dei para vocês, nós estamos falando de 12 meses atrás, quando nós viramos a chave. Quanto tempo estamos falando em digitalização? A nossa parceria com o InfoJobs já são mais de 5 anos. Nós começamos a direcionar para o site de carreira, preenche nossas vagas, a busca, né, sendo direta no site há mais de 5 anos, mas a virada mesmo foi nos últimos 12 meses. Então, o que evoluiu do ano passado para cá? E, gente, tem que correr atrás, tem que se atualizar, tem que estar antenado, tem que estar inserido aí em conteúdos que agreguem, tá? Instagram, a Jéssica comentou, que realmente agrega. Podcast, né? Hoje eu vim ouvindo o seu, viu, Jéssica? Fazendo aqui um merchan também, muito legal. Bacana, bem bacana. Você tem nada, você falou algumas coisas de RH, bem legal, gostei, parabéns, muito bom. Então, assim, tem que se adaptar, não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Acho que a ponte que nós passamos lá atrás já era, está destruída, não tem caminho de volta. É olhar para frente. E a tecnologia que bom tá que não tem caminho de volta, tá, Ronaldo? Já deu. Já deu, né? Então vamos tirar o máximo de proveito, vamos tratar pessoas como pessoas, vamos humanizar o máximo que der para a gente humanizar, tudo que está assim, sob o seu controle, que você puder minimizar o impacto da tecnologia sobre uma relação humana, faça, porque isso vai ser diferente e provoca empatia. Empatia, para mim, ela é presente em todos os momentos. Perfeito. A gente tem uma última pergunta aqui para a gente caminhando aí para o final, da Tatiana. Muito interessante, inclusive. Vai render um bom papo. Tendo em vista o tempo de apresentação dos vídeos, currículos, podemos considerar o envio do mesmo como uma etapa do processo seletivo ao invés da porta de entrada, ou vai depender do escopo do processo? Na verdade, eu entendo que ele é uma etapa independente de qualquer coisa. Ele é uma etapa do seu processo, tá? Mesmo que ele seja uma porta de entrada, ele é uma etapa. Não deixa de ser, né? Eu concordo plenamente com isso. Ele sendo exclusivo por uma decisão, vou ver um vídeo de entrevista, 2 minutos, não gostei. Vou para o segundo, vou para o terceiro. Maratona de série de vídeo de entrevista. Não funciona. Do meu ponto de vista, ele complementa. Tá? Ele é uma etapa do processo. Tá? No universo de tecnologia que nós temos aqui na Scala, passa pelo fit cultural, competências, aderência à vaga, depois que vai para a vídeo entrevista. Aí entra a nossa equipe, nossos analistas de seleção, que vai escutar, que vai entender, vai olhar fit cultural, competência, vídeo entrevista, gostei, vamos para a entrevista online. For para a entrevista online, vamos para a presencial. Nossa, mas que etapa demorada? Não, isso é rápido. Isso é muito rápido, porque uma boa parte aí é a autonomia do próprio candidato que ele está fazendo. Perfeito, muito bom. Eu acho também, né, que é uma etapa do processo, é bem importante a gente ter isso aí. Mas eu queria trazer uma reflexão também um pouco mais ampla sobre isso que a Tatiana está dizendo. A gente tem eu tenho falado uma coisa há 2 anos, que o futuro, que na verdade é barra presente, né? Ele está cada vez mais humano e mais personalizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Humano sob o aspecto de quanto mais tecnologia temos, mais humanos a gente precisa ser. Né? Então, a tecnologia está ocupando um espaço que o humano não ocupa, então a gente tem que deixar de ser operacional para ser estratégico e humano. Então, a gente está num mundo cada dia mais humanizado. E o personalizado, porque você, como consumidor,
Você quer o tempo inteiro experiências personalizadas. Não é à toa que você usa Netflix, né? Que personaliza o que você vai assistir e te oferece conteúdos conforme a sua utilização. Os aplicativos de música, né? Deezer, Spotify, eles também personalizam ali. O algoritmo dele te entrega sugestões de música, de álbum, de lançamentos, conforme o que você escuta, né? Então, essa experiência da personalização, ela é muito importante de ser levada, inclusive, para dentro do universo corporativo. E aí, né, como que isso se encaixa dentro aí da pergunta da Tatiana? A gente precisa entender que as etapas de um processo seletivo, elas precisam ser personalizadas conforme a vaga que nós temos. Você não vai, por exemplo, às vezes, para uma etapa de raciocínio lógico, ou de um teste, ou próprio vídeo currículo, para determinadas vagas que não têm aderência. Às vezes, aí para você dizer que não tem aderência, você tem que entender de dados, que é uma crítica minha aí com relação ao universo de RH. Porque aí, como que você vai dizer isso? Você vai fazer um teste AB. Você vai fazer um processo, por exemplo, onde tem aquela etapa e um processo onde não tem. E vai tentar entender onde que esses candidatos estão travando. Olha, a partir da segunda etapa, eu começo a ter uma queda de 50% de aderência e continuidade no processo. Já nesse aqui, não. As pessoas vão com muito mais fluidez até o final da etapa e ficam nesse processo seletivo até o final. Ou seja, que etapa é essa que está travando o meu candidato, a minha candidata, de continuar no meu processo? Pode ser que seja o currículo em vídeo, pode ser que seja um teste de perfil comportamental, pode ser que seja um formulário que você colocou, pode ser uma entrevista em inglês, enfim, não sei, né? Então, assim, é bem importante a gente entender que as nossas vagas são diferentes, perfis diferentes, e, portanto, a gente precisa adaptar a nossa linguagem, onde a gente divulga, o que a gente fala, as etapas, o tempo das etapas, o tamanho do processo seletivo. Então, a gente precisa, independente de qualquer coisa, ter esse nível de personalização dentro do processo de contratação. O que você acha, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma. E você falou sobre dados, né? Os dados vão ditar os melhores caminhos. Por isso que People Analytics hoje está em crescimento em todas as fases. Você ter estatísticas que te direcionam para as melhores práticas, baseado em dados, a assertividade ela é certa, né? Então, você está certíssima, acho que o seu comentário foi muito pertinente isso. Os RHs precisam estar antenados com isso, testar, mas monitorar, corrigir rápido quando apresentar algum erro. Esse é o ponto. Perfeito, muito bom, Ronaldo. A gente chegou ao fim do nosso papo. Queria te agradecer, queria pedir para você deixar sua mensagem final, mas antes eu quero apenas lembrar que esse é apenas um dos conteúdos, né, que vocês vão conseguir consumir aí da InfoJobs. Então, esse é o aquecimento, mas o evento em si ele vai acontecer no dia 21 de outubro. Então, se você está aqui, quer dizer que você já está inscrito, né, no evento. Então, só coloca na sua agenda. De 9 horas até as 13 horas vai acontecer esse evento. Lembrando que tem Max Geringer e outros convidados especiais também, para poder enriquecer esse conteúdo, enriquecer esse evento. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, eu estou lá como @JessicaMartins, _RH_. No Instagram, no LinkedIn também como Jéssica Martins, como o Ronaldo comentou, eu tenho um podcast desde o início do ano, que está na sua segunda temporada. São pílulas de conhecimento, de insights. A primeira temporada tem alguns convidados aí que eu entrevisto. Você consegue acessar em todas as plataformas digitais, como RHCast. E, Ronaldo, novamente, muito obrigada. Vou pedir para que você deixe sua mensagem final e como que as pessoas te encontram também, para poder trocar essa ideia mais profundamente com você. Legal, Jéssica. Muito obrigado pela troca. Foi bem produtivo, bem bacana. Agradeço novamente a InfoJobs, Pandapé, Tiagão, cara, grande parceiro. Munize, muito obrigado pelo convite também. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa 1 hora de troca. A gente ficaria por mais tempo e se aprofundarmos na etapa depois, né, da seleção, falando de onboard, meu Deus do céu. Aí a gente vai ficar 3 dias. Pois é. Tem muito assunto. Mas a dica que eu deixo é o seguinte, para RHs, humanize os processos. A empatia em todo momento, sabe? Do começo, do anúncio de uma vaga até o fechamento do processo do offboard lá do nosso colaborador. Para candidatos que estão aí no mercado de trabalho, se adaptem. Não tem outra alternativa. Não tem o que fazer. Precisa treinar. O vídeo entrevista é algo que, no meu ponto de vista, estará presente dentro das etapas
de seleção, tá? Então, usar a tecnologia, celular, todo mundo tem, smartphone, mas precisa se desenvolver, precisa treinar, precisa planejar, criar um roteiro, estudem isso, é importante, vocês vão perceber que vai fazer muita diferença, tá? Eu desejo boa sorte a todos, torcendo aí para chegar esse evento, eu quero acompanhar também, tenho certeza que vai ser um sucesso. Um beijo para vocês, tá? E me encontra lá no LinkedIn, Ronaldo Nascimento, só buscar lá que eu vou aceitar todo mundo. Tá bom? Muito bom, okay. Ronaldo. Obrigada. Valeu. Novamente, InfoJobs Pandapé, obrigada pelo convite. Foi um prazer falar sobre esse tema. E aí, vejo vocês no evento dia 21. Beijo, beijo. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, valeu. Pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tecnologia sempre foi sinônimo de velocidade, mas a gente acredita que é muito mais que isso. Tecnologia é transformação, é ampliar horizontes, é integração. Na construção civil, a tecnologia 5D já é realidade. A automação residencial e o IoT estão cada vez mais populares e acessíveis. E o uso de robótica para executar projetos de forma mais rápida se faz cada vez mais presente. Carros elétricos e autônomos, uso de drones tripulados como alternativa para locomoções em grandes cidades e opções não tripuladas para resgates, combates em guerras e entregas de produtos já são realidade. É possível imprimir próteses ortopédicas, córneas e há estudos avançados para impressão de tecidos e órgãos